A paz do Senhor Jesus Cristo, eu gostaria de apresentar brevemente 12 razões pelas quais o Senhor Jesus Cristo morreu por nós. O Senhor Jesus Cristo morreu por nós, morreu pelos nossos pecados, como está escrito em Gálatas, capítulo 1, versículo 4, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Então essa foi a primeira razão, morreu pelos nossos pecados. Em Isaías, capítulo 53, versículo 10, diz a respeito disso: Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Aqui vemos então a expiação do pecado. Então o Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. A segunda razão pela qual o Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados foi para nos livrar do presente século mau, conforme está escrito em Gálatas, capítulo 1, versículo 4. O Senhor Jesus Cristo tirou o crente do mundo e o tomou para si. Tirou do império das trevas para o inserir no reino da luz. A terceira razão pela qual o Senhor Jesus Cristo morreu por nós consta no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, e diz assim: E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Então, através do Senhor Jesus Cristo, somos reconciliados com Deus. Estávamos afastados, distantes de Deus, como ovelhas desgarradas. Jesus Cristo, o bom pastor, nos trouxe para perto de Deus. Somos reconciliados e temos paz com Deus. A quarta razão pela qual o Senhor Jesus Cristo morreu por nós foi para reconciliar o mundo a Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Adão e Eva pecaram, não apenas eles caíram, mas transmitiram os efeitos da queda para a sua descendência, para a terra, para os animais, para as árvores, ou seja, para a fauna e a flora. Como está escrito no versículo 19, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. A quinta razão pela qual o Senhor Jesus Cristo morreu por nós foi para pôr em nós a palavra da reconciliação. O Senhor Jesus Cristo morreu por nós para pôr em nós a palavra da reconciliação. A semente do Evangelho, plantada em bom solo, a seu tempo, produz frutos de justiça, frutos de paz, frutos de misericórdia e também de reconciliação. A sexta razão pela qual o Senhor Jesus Cristo morreu por nós foi para que em Jesus Cristo fôssemos feitos justiça de Deus, como consta em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A obra expiatória de Jesus Cristo satisfez a justiça de Deus. Morrendo pelos nossos pecados, ele pagou o preço do salário do pecado, que é a morte. Ele morreu pelos nossos pecados. E pela fé nele, somos redimidos. Somos comprados para Deus. Somos reconciliados para com Deus. A justiça de Deus é satisfeita. A sétima razão pela qual o Senhor Jesus Cristo morreu por nós foi para que fôssemos mortos para o pecado, mas pudéssemos viver para a justiça. Como consta em 1
Pedro, capítulo 2, versículo 24, que diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Viver em Cristo significa viver uma nova vida e a morte para a antiga vida. Saímos da linhagem de Adão para Cristo. O batismo figura isso. O batismo figura a morte para o antigo homem, o velho homem, para viver em novidade de vida em Jesus Cristo. A oitava razão pela qual o Senhor Jesus Cristo morreu por nós foi para que pelas suas feridas fôssemos sarados. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, continuando a leitura, diz assim: e pelas suas feridas fostes sarados. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. A ira de Deus, a santa ira de Deus e justa, recaiu sobre Jesus Cristo ao invés de nós, e pelas suas feridas fomos sarados. A nona razão pela qual o Senhor Jesus Cristo morreu por nós foi para nos levar a Deus. Como está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Ao sermos reconciliados com Deus e tendo paz com Ele, somos trazidos para perto do Pai. O 10º motivo pelo qual o Senhor Jesus Cristo morreu por nós foi para nos resgatar da maldição da lei, como está escrito em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. E nisso convém ler do versículo 8 até o 14. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo cumpriu a lei. Como cordeiro, sem mácula, pôde satisfazer a justiça de Deus, morrendo em nosso lugar. Pois o salário do pecado é a morte, e maldito que não cumprir toda a lei. E ainda, aqueles que o Senhor amaldiçoar serão exterminados, como consta em Salmos, capítulo 37, versículo 22. Então, o Senhor Jesus Cristo morreu por nós para nos resgatar da maldição da lei. A 11ª razão pela qual o Senhor Jesus Cristo morreu por nós consta em Gálatas, capítulo 3, versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Jesus Cristo é o descendente profético prometido a Abraão. As promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Então, através do Senhor Jesus Cristo, somos benditos. A 12ª razão pela qual o Senhor Jesus Cristo morreu por nós foi para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito, como está escrito em Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito.
Quando Jesus Cristo cumpriu seu ministério terreno e subiu ao céu, o Consolador, isto é, o Espírito Santo, foi enviado.